Bem-vindos ao canal Sérgio Tavares. Hoje tenho aqui um convidado, um jovem ativista que tem percorrido literalmente o país de norte a sul para denunciar injustiças, insanidades e agendas estranhas que andam a ser implementadas no nosso país. Estou a falar do Afonso Gonçalves, ele que criou também o movimento A Reconquista. Antes de o ouvirmos, e a razão dele aqui estar é porque este fim de semana precisamente convocou uma grande manifestação para sábado 31 contra a imigração desregulada que se vive aqui no país. Mas antes disso, vamos aqui ver um cheirinho, uns segundos de quem é o Afonso Gonçalves. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Paquistão. Não é o Paquistão, é o Centro Histórico de Lisboa. Estamos a 2 minutos a pé do Castelo de São Jorge, na Rua do Bem Formoso, no Martim Muniz. Uma zona e uma rua que há 20 anos ou há 10 anos tinha negócios, lojas, pessoas portuguesas. Hoje está completamente invadida e colonizada pelo terceiro mundo. E o resultado é este: um cheiro imundo, uma sensação de insegurança, criminalidade, tráfico de droga e a substituição do povo português. Isto não é uma exceção, é um caso isolado, é um paradigma e uma bola de cristal para aquilo que vai ser o futuro de Portugal se não travarmos a grande invasão. E já aqui comigo, Afonso, bem-vindo ao canal Sérgio Tavares. Já sei que vamos ter um grande evento amanhã, sábado 31. É para aí que eu começo. O que é que vai acontecer? Ora, Sérgio, muito boa noite às pessoas que estão a ver também. Muito obrigado também pelo convite. Sábado, 31 de agosto, pelas 15 horas, no topo do Parque Eduardo VII, vamos encontrar-nos para a grande marcha pela remigração. Vamos marchar desde o Parque Eduardo VII até a Assembleia da República, com o objetivo de colocar neste novo ano legislativo o tópico da remigração no centro do debate público, no centro do debate coletivo político. E, portanto, o nome deste evento é a Grande Marcha pela Remigração. Acreditamos que a remigração é a única solução para o futuro do povo português, e é exatamente por isso que vamos marchar este sábado às 15 horas e apelo a todos que se juntem a nós. Ora, então vocês falam em remigração, já não é sequer imigração regulada ou imigração equilibrada, como muito se tem falado. Porquê a remigração? Quer dizer que, na tua opinião e do teu movimento, já se perdeu o controle, já se foi longe demais, por exemplo, pelo facto do país que tinha 10% de imigrantes há pouco tempo e agora já tem 15% em pouco tempo. Porquê que então pedem a remigração e não uma imigração equilibrada? Exatamente, esse é mesmo o cerne da questão e é mesmo isso que nós procuramos explicar às pessoas. E eu uso uma analogia muito simples, mas que acho que é simples de perceber. Quando nós queremos o controlo da imigração, isso é legítimo, isso é profundamente legítimo, nós estamos a reconhecer que não existe um problema, por isso é que queremos controlar algo, um movimento migratório, controlar as dinâmicas demográficas, de forma a prevenir a existência de um problema. A questão é que o problema já existe. O problema já existe. A pressão sobre os serviços sociais, o aumento do preço das casas, a insegurança, a criminalidade, a destruição da cultura do povo português, que é levada a cabo por esta imigração massiva, todos estes problemas, eles já existem. Ou seja, já não dá para prevenir e, portanto, o controle da imigração está fora do debate. Deixamos de falar de controle da imigração porque os problemas que nós poderíamos evitar com esse mesmo controle já existem. Portanto, já não podemos prevenir o problema e, como não podemos prevenir o problema, temos de resolver o problema, porque ele já existe. E a verdadeira e única solução é a remigração. Isto é perfeitamente humano, já foi feito, continua a ser feito por variados países e consiste, portanto, na repatriação dos imigrantes que estão em Portugal de forma voluntária e também de forma forçada, e efetivamente é para isso que serve o Estado, é para impor a lei. Nós precisamos de um país com lei, com fronteiras. Quem desrespeita essas leis e essas fronteiras, efetivamente tem de regressar ao seu país de origem. Mas essa remigração, por exemplo, forçada é assim aleatória ou há algum critério? Por exemplo, qualquer cidadão imigrante, na vossa perspectiva, corre o risco de ser expulso? Ou há aí alguma lógica nessa remigração? Quem é que vocês, por exemplo, quereriam ver remigrado, entre aspas, primeiro? Claro que existe uma lógica. Aqui nesta lógica nós não nos importamos se as pessoas são boas, são más. Certamente haverão muitos imigrantes que são excelentes pessoas e pessoas perfeitamente boas. No entanto, o nosso objetivo enquanto a comunidade política não é cuidar dos interesses das boas pessoas de outros países, mas sim cuidar dos interesses das pessoas do nosso país. E, portanto, remigração, nós focamos neste momento em 3 critérios-chave. Portanto, primeiro que tudo,
todos os cidadãos que entraram ilegalmente, estejam eles ilegalmente agora ou estejam já legalmente. Se quando entraram, fosse há 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, a primeira coisa que fizeram foi desrespeitar a lei, falhar a legislação que nós queremos para o nosso país, então se desrespeitou a lei e essa foi a primeira coisa que fez ao entrar no nosso país, tem de ser remigrado. Depois, o segundo critério seria cidadãos que não estão a trabalhar e que estão a viver apenas de subsídios. E o terceiro critério seria, isto sem uma ordem de prioridade definida, seria cidadãos que cometem crimes. Portanto, qualquer cidadão imigrante em Portugal que cometa um crime, um delito, uma multa, um roubo, etc., deve também ser remigrado. Portanto, criminosos, os 3 focos principais seriam, neste momento, criminosos, cidadãos que estão ilegais ou entraram ilegalmente e cidadãos que, mesmo legais, não trabalham e vivem à custa de subsídios. Ok, então há esse critério, é isso que nós queremos tentar entender. E o que é que vos preocupa então nesta imigração que dizem ser desregulada e que já está fora de controle, que até já precisa, até na vossa ótica, de uma remigração? O que é que vos preocupa com esta vinda então massiva de imigrantes para Portugal? Bom, o que nos preocupa é que nós efetivamente temos um país a defender e quando nós temos dezenas de milhares, que é o que temos, por exemplo, o ano passado foram 200 mil legais, fora os ilegais que não são contabilizados, como é óbvio, 200 mil legais. Neste momento temos 1,5 milhão, próximo de 1,5 milhão dos imigrantes legais. Fora os ilegais e aqueles que, sendo imigrantes, já não contam como imigrantes porque já têm a nacionalidade, entre aspas, portuguesa. E, portanto, eu acredito, por todos estes dados e estatísticas, que temos perto de 20% a 25% da nossa população de origem imigrante. Isto é um grande problema. Porquê? Porque o país não é um território, não é um conjunto de leis, não é uma constituição, não é um espaço geográfico. O país são as pessoas é que fazem o país. Da mesma forma que as pessoas constroem as empresas, as fundações, as associações, os partidos, as pessoas também fazem os países. E quando tu mudas o tecido demográfico, quando mudas as pessoas e substituis as pessoas que deram origem ao país por pessoas completamente diferentes, que deram origem a países muito diferentes, muito menos civilizados, muito menos sofisticados, muito menos desenvolvidos, com muito maior crime, com muito maior taxa de assassinato, tu estás a trazer estas características destas pessoas para o teu país e estás a mudar o teu país. E nós gostamos de Portugal, amamos Portugal, queremos que Portugal seja dos portugueses e seja português. E vocês contestam a proveniência desses imigrantes de alguma localização geográfica em particular? Dão prioridade, por exemplo, a quem fala português? Ou é indiferente neste caso? Bom, existe aqui Porque há a questão cultural, né? Há a questão religiosa, há a língua, há a adaptação, há o querer impor culturas, né? Há costumes diferentes, há muita coisa em jogo. Claro. Como é que é a vossa visão? A nossa visão é imigração deverá ser tendencialmente 95% da nossa imigração que devemos aceitar, deve ser imigração, aliás, 100% da imigração que devemos aceitar deve ser imigração que se consegue assimilar e que se consegue, portanto, assimilar e tornar parte da nossa comunidade. E, historicamente, nós conseguimos identificar que não existe qualquer problema de assimilação com povos europeus. Existem, aliás, muitos portugueses a viver em França, não há qualquer problema com os portugueses a viver na França ou alemães a viver na Itália, por exemplo, e não se verifica qualquer problema. Porquê? Porque existe uma similitude etnocultural que facilita a assimilação. E, portanto, nós diríamos que imigração europeia é aceitável nesses termos. Imigração fora do espaço Schengen, ou seja, imigração extra-europeia, terá que ser sempre muito, muito reduzida, só em quantidades muito específicas que poderão eventualmente assimilar-se à nossa cultura. E, para tocar também nesse ponto, nós vemos que as prisões neste momento em Portugal não estão cheias de indostânicos, apesar de muitos indostânicos não fazerem nada a vir e terem que ser remigrados, estão cheias de africanos, que de certa forma partilham a nossa língua e a nossa cultura, mas têm uma grande tendência para o crime, como a Guiné-Bissau ou Angola, são as nacionalidades mais sobre-representadas nas prisões portuguesas. Portanto, a questão da língua é um fator, mas vemos que países que partilham a língua connosco, os imigrantes provenientes desses países geram muitos problemas e criam muitos problemas em Portugal, da mesma forma que os outros também, extra-europeus, o criam. E tu, Afonso, tu percorreste o país de norte a sul, todos os distritos do país, para mostrar situações que as televisões não têm de facto mostrado. Foi uma reportagem impressionante. O que é que tu viste? O que é que nos podes partilhar? O que é que sentiste nessa reportagem que fizeste em todos os distritos de Portugal a denunciar a imigração exagerada? Bom, o que eu senti é que realmente a situação em Portugal
eu diria que é mais grave. Eu estudo a componente demográfica e a componente da imigração um pouco por toda a Europa e eu diria que em Portugal é a situação mais grave de todo o continente europeu. As pessoas entram sem qualquer critério, amontoam-se em casas de forma totalmente ilegal e ainda dizem, e vocês podem encontrar isto se forem ao meu Twitter ou ao meu Rumble, e pesquisar a grande invasão Afonso Gonçalves do Rumble, vão encontrar vídeos de indianos a literalmente admitir que estão ilegais, não fazem nada da vida, recebem subsídios e vivem de subsídios e que não há problema nenhum, porque Portugal muito bom, a polícia muito bom, o Estado muito bom e não lhes acontece nada, e ainda se riem na nossa cara. E, portanto, a situação é tão grave, que é por isso que nós achamos e consideramos que a remigração é a única solução, porque repara-se no seguinte, ok, nós queremos um controle da imigração, mas e os que já cá estão? Imaginem que agora fechávamos a fronteira agora, neste preciso momento, não entrava mais um imigrante, como diz o Dr. André Ventura, nem mais um. O problema existe na mesma. Nós vemos criminalidade todos os dias na rua, queremos um polícia em cada canto, queremos viver num país que não possamos sair à rua, esteja cheio de polícia em todo lado. Não é isso que nós queremos. O que nós queremos é uma comunidade homogénea, étnica e culturalmente forte e que consiga manter as características que fizeram de Portugal um grande país para se viver, que hoje já não é, infelizmente. E essa reportagem, como disseste, chama-se A Grande Invasão. Sentiste mesmo que está a haver uma invasão e se tens algum episódio em particular, em algum distrito em particular, que te tenha impressionado pela negativa? Sim. Um episódio muito particular. E quero que visualizem o Sr. Armando e a Sra. Maria, que vivem em Leiria, no Barracão. E que literalmente... O Barracão é uma pequena aldeia, tem 30 ou 40 pessoas, ou 100. E literalmente têm medo de sair à rua. Não é no Martim Muniz, nem em Odmira, nem na Cova da Moura, nem na Amadora. É numa terriola chamada Barracão, em Leiria. Uma terra pequenina, uma pequena aldeia. Eles viveram ali sempre, desde que nasceram. Têm 80 ou 90 anos. E hoje têm medo de sair à rua, da porta de sua casa, para ir ao café. Porquê? Porque são olhados pelos imigrantes indostânicos de forma agressiva. A neta deles, eles contaram que deixaram a neta no autocarro, a neta foi literalmente perseguida por estes imigrantes indostânicos, não conseguem sair à rua, já foram assaltados, são olhados agressivamente, são olhados de lado. É isto que nós queremos para Portugal, idosos indefesos, no meio do nada, numa pequena aldeia, que não conseguem sair de casa, porque têm medo de ser perseguidos ou atacados por imigrantes indostânicos. Acho que não é isto que queremos. É por isto que precisamos mesmo de remigração, porque, por exemplo, estes estão cá legalmente, vamos fazer o que em relação a eles? Vamos... portanto, continuar com este problema? Não. Temos que, efetivamente, os remigrar de volta ao seu país de origem. Falaste aí da integração. Nós aqui, por exemplo, temos escolas em Lisboa, em Odivelas, onde em 20 alunos, 3 são portugueses e 17 são de outras nacionalidades. Vemos as listas e temos lá Rashid, Ahmed, Mohamed, Tarkan, Punjabi. Calculo então que isso vos faça confusão se verem portugueses a sentirem-se minoria na sua própria terra. É isso também, não é? Claro que é isso, quer dizer, nós temos direito à nossa própria terra, temos direito ao nosso próprio espaço, ao nosso próprio Estado, onde possamos viver e prosperar enquanto povo. E ninguém perguntou ao povo português se queria ser completamente invadido e substituído na sua própria cidade, nas suas próprias vilas, nas suas próprias aldeias. Ninguém nos perguntou. E ao longo das últimas décadas, todos os estudos de opinião na União Europeia, especificamente em Portugal nos últimos anos, mas na União Europeia ao longo das últimas décadas, indicam que todos os povos europeus querem menos imigração. Querem menos. Então não era suposto vivermos numa democracia em que o poder político representa os interesses e os desejos da população? Não é isso que acontece, porque se o povo quer menos imigração e todos os dias somos presenteados com dezenas ou centenas de imigrantes a chegar de barco à nossa costa algarvia ou de avião ao aeroporto de Lisboa, então quer dizer que o sistema político está profundamente errado e desvirtualizado, porque não só não faz o que o povo pretende, o que são os interesses do povo, faz o preciso contrário. E, portanto, é completamente angustiante. O que temos de fazer é forçar o poder político a assumir algumas das nossas posições, forçando alguns partidos a radicalizarem o seu discurso, e é isso que vamos fazer no dia 31, na Marcha da Remigração, amanhã. Exatamente. O canal Sérgio Tavares irá depois dar-vos as informações sobre mais esta manifestação. Afonso, muito obrigado e que corra tudo bem, sem incidentes e que possam então manifestar-se pacificamente e democraticamente. Muito obrigado. É isso mesmo, Sérgio. Muito obrigado aos que nos viram também. Um grande abraço a todos e bom fim de semana. Viva Portugal! Muito obrigado também a todos vocês que assistem desse lado, seja no Instagram, no YouTube, Twitter, Rumble, Telegram ou Facebook. Até à próxima. Isto é o canal Sérgio Tavares.